Amigas e amigos do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Eu sou Leonardo Clemente e estamos aqui para mais uma entrevista da série APH no Brasil. E hoje eu estou aqui com o Dr. Davi Sola, ele que é médico intervencionista do SAMU. E nós vamos falar agora sobre um caso de IAM, mais uma vez um IAM no pré-hospitalar atendido pelo SAMU. Nós estamos agora, inclusive, na sessão, Davi, que foi apresentada aqui no Hospital Nanere, onde esse paciente foi atendido no intra-hospitalar e fizeram todo o procedimento de angioplastia, enfim. Vamos discutir um pouquinho esse caso para falar sobre priorização entre trombólise e angioplastia primária. Primeiro, Davi, muito obrigado aí por ter aceitado bater esse papo conosco. Bom, Léo, obrigado pelo convite aí, a sessão realmente muito proveitosa. O Nanere, que é um centro de excelência no tratamento do infarto, já tem uma experiência de muitos anos aí com angioplastia primária, uma equipe de especialistas e multiprofissional bem treinada e enfim, de excelência mesmo. Bom, como vocês viram na apresentação do caso, um caso emblemático, né? Um paciente relativamente jovem, 55 anos, com infarto com supra grave, complexo, uma anatomia coronariana complexa em termos de aterosclerose. E uma coincidência infeliz, o pai dele tinha falecido de infarto com 55 anos, a mesma idade que ele estava apresentando um infarto dessa gravidade. Um paciente que estava, entre aspas, predestinado a ter talvez um óbito, um desfecho ruim nessa faixa etária. Não fui eu que atendi esse caso no SAMU, foi um colega, o Fábio, mas a gente acompanhou pelo WhatsApp, o grupo que a gente faz esse manejo, essa decisão entre qual conduta vai ser tomada, o tipo de reperfusão. E no momento a gente tinha pouco tempo para decidir, junto à regulação, junto à equipe do Hospital Nanere, qual seria o melhor método, se a reperfusão com trombólise ou uma reperfusão mecânica com angioplastia primária. A gente não teve uma dúvida inicial se teria disponibilidade ou não de uma sala de hemodinâmica, porque já tinha vindo um outro paciente há poucos minutos para uma angioplastia primária. Acabou que teve a disponibilidade da vaga e optou-se pela angioplastia primária, mas houve essa dúvida e que, ao fim das contas, o que a gente pode tirar daqui, assim, claro que um caso como esse, sem dúvida alguma, um paciente já com insuficiência ventricular esquerda, um KILIP 3, 4, sem dúvida alguma, o melhor método de reperfusão para ele, certamente a angioplastia primária, isso não tem nenhuma dúvida. No entanto, sabemos que, olha, se esse tempo fosse passar de 1h30, 2 horas, o tempo estimado para fazer essa angioplastia, nenhuma dúvida de que a trombólise estaria indicada. Claro, seria não poderia se esperar um sucesso tão grande quanto em outros casos, mas seria uma conduta menos pior para esse paciente, com a chance de aumentar aí a janela para fazer uma angioplastia primária com um tempo mais prolongado. Então, Davi, muito interessante. Então, mais um caso onde teve que se tomar a decisão no pré-hospitalar se iria fazer uma trombólise, um paciente que estava com a janela, se não me engano, de 4 horas do início dos sintomas, e tinha duas opções: fazer uma angioplastia primária. Menos, eram umas 3 horas e meia. 4 horas foi quando ele já chegou na Nanere. Perfeito. E tinha a opção de fazer a angioplastia primária ou fazer o trombolítico dentro da unidade. Nesse caso, foi optado por fazer a angioplastia primária, mas, resumidamente, quando é que a gente opta por fazer uma trombólise dentro da ambulância e quando é que a gente opta para fazer esse procedimento já intra-hospitalar, uma angioplastia? Pronto, então é importante só lembrar que a janela para a gente poder fazer uma reperfusão no paciente com IAM com supra, a gente tem até 12 horas. A partir do momento que o paciente tem a dor torácica, temos 12 horas para fazer essa reperfusão, seja por trombólise ou angioplastia primária. O que é que os trabalhos mostram, o que é que a gente tem de evidência hoje em dia? Até 3 horas de sintomas, não existe diferença entre trombólise ou angioplastia primária, em termos gerais. Então, se eu tenho até 3 horas de dor e eu posso fazer uma trombólise agora, ou uma angioplastia em até 60, 90 minutos, os desfechos são semelhantes, a mesma eficácia. Acima de 3 horas, entre 3 e 12 horas, a angioplastia primária é superior, desde que a angioplastia primária não seja retardada em 60 a 90 minutos. Ou seja, então, para resumir, em até 3 horas, tanto faz, trombólise ou angioplastia primária. Entre 3 e 12 horas, é melhor a angioplastia primária, desde que seja feita em até 60 a 90 minutos do momento que eu poderia ter trombolizado. Só gosto de pontuar sempre quando a gente fala de reperfusão, hoje em dia, cada vez mais, o que se discute não é qual é o melhor método de reperfusão, apesar de sabermos que tem diferenças, mas qual é aquele que eu posso ofertar com mais segurança e qualidade no menor tempo possível para esse paciente. Esse é um fundamental, o fator tempo seja respeitado no menor tempo possível. Pô, Davi, muito interessante. Uma última pergunta antes de a gente concluir. Esses pacientes que nós pegamos entre 0 e 3 horas, que estão cada vez mais frequentes e que nós optamos por trombolizar,
O que fazer depois? Uma vez que esse paciente foi trombolizado dentro da ambulância, qual é o próximo passo? Bom, o paciente que tem AM com supra e é submetido a uma trombólise, o tratamento não parou aí. A gente tem que lembrar que tem uma série de medicações, um tratamento adjuvante otimizado, com antiplaquetários, com um anticoagulante e com outras medicações que estão indicadas para reduzir a probabilidade de desfecho. Mas, além disso, ele tem sim a indicação de um cateterismo precoce. Então, o paciente que é trombolizado, ele tem, por mais que ele possa ficar no período inicial, num pronto atendimento ou no hospital geral, ele tem indicação sim de transferência para um centro de referência em cardiologia, um centro com hemodinâmica, em 24, 48 horas, para fazer esse cateterismo e, se for o caso, fazer algum tipo de procedimento ou não. Mas, então, resumidamente é isso. Após a trombólise, garantir que esse paciente está com tratamento adjuvante otimizado, ou seja, outras medicações como antiplaquetários, anticoagulante, enfim, antistatina e outros, e conseguir a transferência desse paciente para um cateterismo precoce, em 24 a 48 horas. Isso se a trombólise surtir efeito? Se não surtir efeito, aí é o que a gente chama de uma angioplastia, a gente vai tentar uma angioplastia de resgate. Então, a trombólise sem efeito, o paciente ainda está com infarto com supra, ainda está perdendo o miocárdio, aí é uma situação de urgência, de emergência, fazer a transferência desse paciente. E basicamente, como é que a gente identifica se essa trombólise fez efeito no pró-hospitalar? A gente tem alguns critérios que nos indicam a reperfusão com trombolítico de sucesso, mas o primeiro deles seria a regressão da dor. Então, o paciente, isso é muito típico, o paciente diz que a dor está melhorando, a dor passou, ou está muito melhor do que estava antes. A gente tem também algumas arritmias de reperfusão, como ritmo ventricular precoce e de ventricular acelerado. A gente pode identificar realmente no momento da reperfusão. E um critério eletrocardiográfico, que é a redução desse supra em pelo menos 50% naquela derivação que tem um maior supra de ST. Seriam esses os três principais critérios de reperfusão que a gente tem na prática. Obrigado, Davi, aí pelo bate-papo, pelas essas dicas. Importante a gente lembrar que o paciente com IAM no pró-hospitalar está perdendo músculo cardíaco, então, no caso, nós precisamos realmente agilizar esse tratamento para ter um sucesso na sobrevida desses pacientes. Então, Davi, muito obrigado. Obrigado, Léo. E espero que a gente tenha a oportunidade de discutir outros casos. Agora, você que está entrando aí na residência de neurocirurgia, com certeza vai poder trazer para a gente aí muitas coisas interessantes, já que no pré-hospitalar são tantos os casos de emergências neurológicas, inclusive traumáticas. Então, espero que a gente tenha a oportunidade de discutir um pouquinho isso também. Com certeza, Léo. Até as próximas oportunidades aí. Ok. Um forte abraço e até os próximos vídeos.